Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa semanal produzido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, sempre contando com a presença do jornalista, escritor Marcos Omati aqui em Miami e com o Cornélio Diniz, nosso empresário, empreendedor lá no Brasil, o economista lá em Minas Gerais. E hoje, dia 22 de agosto, sábado, nós temos um programa recheado de novidades. Temos casa pré-fabricada de alta tecnologia, temos seriado da HBO, temos seriado da NBC, temos a volta do futebol dos lares brasileiros. Então vamos começar sempre com uma boa notícia e vou passar para o Cornélio Diniz para dar a boa notícia dele. Cornélio. Bom dia, Jay. Bom dia, Marcos. Bom dia, telespectadores do Brasil, dos Estados Unidos. E a notícia boa dessa semana no Brasil, na última quinta-feira, saiu um estudo, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, informando que a atividade industrial brasileira está se aproximando aos níveis anteriores ao advento da pandemia. Até que enfim, né, gente? É uma expectativa para a retomada da economia brasileira. E agora, a boa notícia da semana do Marcos Omati. Olá, pessoal. A boa notícia dessa semana é que pesquisadores obtiveram a evidência mais contundente até agora de que se uma pessoa é infectada pelo coronavírus, tem grandes chances de ficar imune à doença para sempre. E como os especialistas chegaram a essa conclusão? Um navio de pesca com 122 pessoas a bordo retornou à cidade de Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos, após um surto de Covid a bordo. Mais de 100 marinheiros testaram positivo, mas os 3 que tinham anticorpos no início da viagem permaneceram livres do vírus. Muita gente pode dizer, isso foi algo aleatório, que não representa a totalidade dos casos. No entanto, os infectologistas estão dizendo que a possibilidade de algo assim acontecer e não ser representativo do todo é quase impossível. E essa, sem dúvida, é uma notícia muito boa. E a minha boa notícia da semana é para aquelas pessoas que têm terrenos, têm locais, têm casa de praia, casa de campo, têm terreno e gostaria de ter uma casa bonita, moderna, bastante de tecnologia. Uma empresa inglesa conseguiu fazer uma casa dobrável que cabe dentro de um container trazido por um caminhão, onde em 10 minutos, ao deixar o caminhão deixa a casa no local e em 10 minutos essa casa se desdobra, abre, totalmente portátil e vira uma casa sensacional, inclusive com todos os eletrodomésticos já instalados, imobiliada. Essa casa, ela pode ter 1 ou 2 andares. O bacana disso tudo, você pode até reorganizar. Você pode trocar paredes, você pode colocar maior ou menor. Enfim, é realmente interessante e mudar virou uma coisa muito fácil. É só você trazer o caminhão, apertar o botão, a casa retrátil se retrai totalmente, virando um novo container e o caminhão leva a casa de volta para onde você quiser. O único problema é que se você esquecer alguém dentro da casa, pode ser que a pessoa vai esmagada na casa. Jay, vou esquecer minha sogra dentro da casa. Olha só, e você na outra semana falou de telefone dobrável, agora casa dobrável. Você não tem como dobrar a minha dívida, não? E agora chegou o momento de um bate-volta Brasil e Estados Unidos, no nosso Opinion. Marcos, o Bitcoin passou de $12 mil. Pois é, Jay, $12 mil foi um crescimento impressionante desde julho do ano passado até agora, foi o maior valor e se transformou num dos melhores investimentos durante a pandemia. Mas eu, honestamente, ainda não me arrisco, não. Cornélio, a notícia dessa semana que passou foi que o PT, o PSOL e outros partidos aí da área esquerda, socialista e comunista do Brasil, trocaram a cor vermelha para a cor amarela. Grande Jay, eu sei que você está há muito tempo nos Estados Unidos,
mas nós tivemos, a partir de 64, uma situação onde a esquerda sofreu. Um grupo de pessoas, a partir de São Paulo, começaram com movimentos de trabalhadores e que tiveram sangue nas mãos, escolheram a cor vermelha como bandeira. Hoje, com essa competição de fascista, de governo, eles decidiram, para amenizar as situações, também trocarem a cor. Acho que não vai dar muito certo, não, viu? Acho que vão ter que voltar para o vermelho. Marcos, o Washington Football Team contratou pela primeira vez como presidente do time um negro. Jason Wright é o nome dele, pela primeira vez na história da NFL, que é a Liga do Futebol Americano Profissional aqui nos Estados Unidos. Um negro vai ser presidente de um time. Uma notícia bem legal, vem aí nessa onda do Black Lives Matter, a Kamala Harris agora como vice do Joe Biden, enfim. Agora fica a dúvida como esse time vai se chamar, porque não vai ser mais o Washington Redskins. Cornélio, o presidente Bolsonaro sancionou mais 16 bilhões de reais para ajuda para estados e municípios. Jay, amigos, a gente tem que entender o que é isso. Dentro da Constituição do Brasil, existe o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. É um percentual, tanto do imposto de renda, quanto do imposto de produtos industrializados, que a União arrecada e, constitucionalmente, ela é obrigada a devolver aos estados e municípios. No caso, o Fundo de Participação dos Estados, 21,5%. No caso dos municípios, 24,5%. E por que agora? Porque a arrecadação caiu significativamente e houve a necessidade desta compensação federal. Ô Marcos, está surgindo vários rumores no mundo do futebol, que você, como flamenguista apaixonado por esse time maravilhoso que é o Flamengo, eu não posso falar do Fluminense, estão falando que o Cristiano Ronaldo, que está na Juventus, pode ser contratado pelo PSG para jogar junto com o Neymar. E estão dizendo, aliás, comprou uma casa semana passada, o Messi, que é do Barcelona, o ídolo, um jogador 6 vezes melhor do mundo, que é um cara que realmente é um fenômeno do futebol. Estão dizendo que o Messi, ao comprar uma casa na Itália, pode ir jogar no Juventus. Você tem alguma notícia sobre isso? Isso pode ser um tiro no pé. Se o Messi sai do Barcelona e vai para a Juventus esperando jogar com o Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo sai, ele não vai ganhar nada, porque a Juventus sem o Cristiano Ronaldo é um time mediano. E o Cristiano Ronaldo, se for para o PSG, que, aliás, amanhã disputa a final da Champions League contra o Bayern Munique, né, da Alemanha, vai virar um timaço. Imagina Cristiano Ronaldo jogando ao lado do Neymar. A coincidência desses três grandes jogadores de futebol da atualidade é que nenhum deles ganhou uma Copa do Mundo até hoje. Cornélio, Magazine Luiza, essa loja de departamento, com aumento de 50% em 2020, no meio da pandemia. O interessante, Jay, você que conhece grandes corporações do mundo inteiro, Magazine Luiza tem milhares de lojas espalhadas no Brasil. E a partir de meados de março, com a pandemia, as lojas foram obrigadas a fechar. E o que a empresa fez? Se especializou ainda mais no comércio eletrônico. O comércio eletrônico superou a queda das lojas físicas. Para você ter uma ideia, de abril a junho, a Magazine Luiza faturou 8,6 bilhões de reais, ou seja, 49% de incremento em relação a 2019. E a pandemia? Estamos sabendo e aprendendo a trabalhar mesmo em momentos de pandemia. Aliás, Cornélio, você, há uns 2 ou 3 programas atrás, tinha falado sobre isso, né? Ô Marcos, o índice Nasdaq da Bolsa de Valores dos Estados Unidos atingiu uma marca recorde de crescimento. Fala um pouquinho sobre isso.
Não só a Nasdaq, né? O S&P 500 também chegou, ultrapassou o limite que nunca tinha chegado ao limite que atingiu essa semana. Jay, se você, no início dessa pandemia, tivesse me perguntado como os mercados iriam se comportar, eu iria dizer para você, vende todas as suas ações, fica com seu dinheirinho cash guardado na conta e espera ver o que vai acontecer. Eu ia dar uma indicação ruim para você, porque os mercados, parece que nós estamos assim, não numa pandemia, mas numa festa, né? É ao contrário do que estamos na realidade. Parece, Cornélio, que a balança comercial no mês de agosto não entendeu pandemia nem crise, porque acumulado tem 3,4 bilhões de dólares até agora no mês de agosto. Pois é, Jay. E ainda faltam 10 dias para fechar o mês. O que a gente pode dizer é que o Brasil está importando menos. Porém, somos agronegócio. A exportação para a Ásia, a exportação para a China continua crescendo. O sistema de transporte não entrou em colapso mesmo com a pandemia. E o porto batendo recorde de exportação. Marcos, as temperaturas no planeta, fora os ecochatos que não querem entender o aquecimento global, está realmente atingindo números preocupantes. Tem uma região nos Estados Unidos chamada Vale da Morte, que chegou a 54 graus semana passada, a maior temperatura desde 1923. É como você falou, né? Tem gente que não acredita, né, nas mudanças climáticas do planeta. Eu não entendo. Eu estou até um pouco preocupado, Jay, porque na semana que vem eu vou para a Califórnia e estou preocupado com lá o estado está em chamas, né? Tomara que isso termine, que entre uma frente fria, alguma coisa, mas não dá para negar essa questão da mudança climática no planeta. Por falar em Califórnia, é muito engraçado, né? A Califórnia está em chamas, o fogo está realmente tomando conta, o prejuízo são de bilhões de dólares, são centenas e milhares, às vezes, de bombeiros ajudando lá e imobilizando vários aviões, helicópteros e tudo mais, e não tem uma pessoa, não tem um artista, não tem um presidente francês para ir lá falar alguma coisa em pró da destruição do fogo da Califórnia. Nem presidente francês, nem a Greta, nem o Leonardo DiCaprio. É estranho, né? Eles só se manifestam quando é em relação à Amazônia. Não dá para entender isso muito bem, né, Diego? O que será que tem por trás desse interesse todo dessa gente na Amazônia brasileira? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui há uns 2, 3 semanas atrás um coronel do Exército Brasileiro que falou realmente das preciosidades que existem na Amazônia. Cornélio, a China, segundo projeções, em 2025 já vai ter um déficit de alimentos que eu tenho aqui de 130 milhões de toneladas. Olha a importância do agronegócio brasileiro nas exportações nos próximos 5 anos. Ô, Jay, a China era uma economia muito pobre. Com o passar dos anos, aquela população que vivia lá no interior, que vivia da sua cultura, está indo para as cidades. Estão aumentando o seu padrão. Com isso, necessidade de mais alimentos. E aonde é o celeiro do mundo do alimento? Então, o Brasil, neste momento, nesta década, pode ter uma janela de oportunidade fora do padrão em ser verdadeiramente o celeiro para alimentar o mundo. Marcos, a administração Trump aprova planos para fazer perfurações nas reservas de petróleo e gás do Alasca. Mas isso ainda vai dar muito pano para manga, Jay, porque mexe em área de preservação ecológica, tem área indígena, de reserva indígena, mas tem o outro lado, né? O governador do Alasca disse que pode chegar até 12 bilhões de barris a serem explorados ali naquela região e que isso daria uma independência nesse setor aos Estados Unidos.
A verdade é que os Estados Unidos já são independentes há muito tempo com relação ao petróleo, só que eles não exploram quase o petróleo aqui. Primeiro eles vão consumir todo o petróleo do mundo árabe, da Venezuela, aí depois, quando o planeta todo não tiver mais petróleo, só os Estados Unidos que vão ter. Eles não são bobos não, Jay. Cornélio, o governo federal liberou 3 bilhões de reais para o setor cultural brasileiro. No último dia 18 foi publicado no Diário Oficial da União. O interessante é que o setor da cultura, são cinemas, museus, teatros, foi um dos mais afetados pela pandemia. Existe a necessidade de aglomeração, existe necessidade de uma atividade coletiva. Certamente vai ser a atividade que vai mais demorar a voltar ao normal. Portanto, a necessidade desta ajuda governamental. Até que enfim, né? Ô Marcos, a convenção democrata da semana passada, onde o ex-vice-presidente Joe Biden e a ex-senadora e atual candidata a vice-presidente Kamala Harris, foi uma coisa diferente, foi uma coisa virtual, sem aquele entusiasmo, sem aquele público, mas realmente tivemos excepcionais palestrantes. Fala um pouco sobre essa convenção, que na semana que vem agora vai ter a republicana. O Trump falou, a Michelle Obama falou lendo um teleprompter, uma mensagem gravada, inclusive ela errou os números, porque ela falou em números da Covid, mortes da Covid da semana anterior, e daí? Ela fala bem, ela é uma pessoa que consegue juntar uma frase na outra, diferentemente dele, que só fala besteira, né? Meu Deus do céu, o Trump deveria ficar calado. Aliás, como você falou no programa passado, se o Joe Biden não falar nada, ele está eleito. Tamanha quantidade de coisas erradas e besteiras que o Trump tem falado ultimamente. Cornélio, o presidente Bolsonaro inaugurou em Corumbá, Mato Grosso do Sul, um radar que vai ajudar muito a combate de um monte de coisa. Caros amigos, Corumbá, extremamente estratégico no estado do Mato Grosso do Sul. Muito próximo à fronteira do Paraguai e da Bolívia. O propósito desses equipamentos de segurança é literalmente proteger o espaço aéreo brasileiro. Proteger de quê? Muito contrabando de armas, muito contrabando de drogas. E ali, DJ, também é uma janela do nosso agronegócio. A safra de 2019, 2020 naquela região, 253 milhões de toneladas. Não podemos perder isso. Temos que proteger nosso território brasileiro. Parabéns por essa decisão governamental. Ô Marcos, tempos de pandemia, mais de 175 mil mortes num país chamado Estados Unidos e crescendo, sem nenhuma sinalização de redução de mortalidade. E as universidades, os universitários fazendo festas o tempo todo. Fala um pouquinho sobre isso, que realmente está uma vergonha. Inclusive uma universidade agora essa semana teve que mandar os alunos todos de volta para casa. Mas, Jay, o que se esperava? Você vai juntar num espaço concentrado jovens, entre a sua maioria, né, entre 17 e 25 anos. Você acha que eles vão ficar dentro dos seus dormitórios jogando joguinhos e com máscara? Não, eles vão fazer festa, vai ter sexo, entendeu? Então não tem como fugir disso. Eu fico surpreso com a surpresa das pessoas com relação a isso. Agora, a festa que realmente me irritou profundamente essa semana foi a que aconteceu lá em Wuhan, na China, que reuniu milhares de pessoas na cidade onde tudo isso começou. Essa cidade, Jay, deveria ficar de luto até essa pandemia terminar. Cornélio, criticam, batem, falam mal, as televisões do Brasil quase que pisoteiam no presidente Bolsonaro, e a pesquisa mostra ele subindo no Ibope, nas pesquisas de opinião pública. Fala um pouco sobre isso. Jay, amigos,
difícil não tomar partido. Mas a gente pode olhar isso por dois lados. Primeiro lado, o povo não é bobo. Muitas inverdades foram ditas a respeito do presidente. Como uma pessoa que não gosta de família, como uma pessoa homofóbica, como uma pessoa que não ia proteger os direitos humanos, como uma pessoa só focada nos interesses próprios. Porém, a gente pode afirmar corrupção zero. A gente pode afirmar que muitas das suas promessas têm sido cumpridas. Todo mundo é livre para falar o que quiser, tanto a direita quanto a esquerda, mas a verdade é uma só. Até o momento, o presidente parece estar querendo ajudar o Brasil. A questão é, de que lado você está? Eu estou do lado do Brasil. E você, sua opinião? Subscreve aí no nosso canal. Você está do lado do Brasil? Ou do lado do partido X? Ou do lado do partido Y? Ou do lado do presidente? Eu estou do lado dos meus filhos, do lado do Brasil. Marcos, as votações para a presidência esse ano, no dia 2 de novembro, já começaram. Já começaram, as pessoas estão mandando aquelas votações pelo correio para as pessoas poderem votar. A expectativa é que 80% ou mais pessoas esse ano, que aqui não é obrigatório nos Estados Unidos, votem através do correio. E, para minha surpresa, o Partido Republicano, o presidente Trump, tem criticado a performance do correio, inclusive resgatando, tirando as caixas de colocação no correio de cartas, dificultando as pessoas a votarem. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer aqui nos Estados Unidos. Realmente, o Trump, eu acho que ele passou de todos os limites dessa vez, retirando fundos, trocando o diretor dos Correios numa hora crítica como essa. Enfim, ele teve até que se retratar, porque o próprio Partido Republicano foi contra essas medidas. Ou seja, e ele declarou, eu estou fazendo isso porque eu não quero que mais pessoas votem pelo correio, porque isso pode gerar mais fraudes, o que é um absurdo. As estatísticas, os números mostram que as fraudes pela votação via correio são baixíssimas, muito mais baixas até do que as votações presenciais. Então, é um descalabro isso que o presidente Trump fez. Eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa interessante. O presidente Trump declarou que se ele não for reeleito e a votação for pelo correio, ele não sai da Casa Branca. Pois é, e aí eu falo, quem é que vai tirar ele lá da Casa Branca? Porque tem essa questão, né? Seriam os militares, seria o Secret Service, mas o Secret Service trabalha para ele. Enfim, eu acho complicado, por isso que os democratas batem muito na tecla de que eles têm que vencer com uma margem muito ampla de votos. Mas, nas eleições passadas, os democratas, na verdade, nos votos populares, venceram. Foram 3 milhões de votos a mais que a Hillary Clinton teve com relação ao Trump. Mas, por causa da questão do colégio eleitoral aqui dos Estados Unidos, que é outro absurdo, que eu não sei como é que isso ainda não foi mudado, o Trump acabou sendo eleito. Então, os democratas batem muito nessa tecla de que eles têm que ganhar de uma maneira tão expressiva que não há como o Trump dizer, não, houve fraude. Cornélio, o ministro Tarcísio, que nós já elogiamos bastante, você inclusive elogiou aqui no programa há programas atrás, está inaugurando uma parceria de infraestrutura entre Brasil e Uruguai. O que é isso? Esse senhor Tarcísio, ministro da Infraestrutura, eu não sei quantas horas ele dorme, gente, porque todos os dias ele está num lugar do país, inaugurando uma obra, desenvolvendo um novo projeto. Que grata surpresa para o Brasil. E agora? Estava lá no sul, no Uruguai, inaugurando uma hidrovia com o propósito de uma integração. Brasil, Uruguai, safra. Tem uma safra de arroz lá gigantesca que vem do Uruguai para ser exportada pelo porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Governo brasileiro agora também buscando parcerias com os vizinhos. É um fortalecimento para o desenvolvimento da economia regional, benéfico aos países fronteiriços. Parabéns, ministros! Marcos, o Comitê Champagne, lá na França, resolveu limitar a produção de champanhe. Olha que coisa! Limitou a 21% menos do que a produção desse período do ano passado. Por quê? Porque com a pandemia, houve menos pedidos, menos compras de champanhe, de garrafas de champanhe. Então, é aquela antiga lei do mercado, oferta e demanda. Então, se você tem muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Então, esse comitê, o que ele fez? Vamos segurar a produção e aí o preço se mantém. E foi isso que eles fizeram. A mesma coisa que a OPEC faz com o preço do petróleo. Olha, o presidente Bolsonaro, depois que ficou livre do Covid-19, tem viajado bastante. A última viagem que eu tenho aqui anotado é que ele foi inaugurar uma termoelétrica a gás em Sergipe. Parece, Jay, que essa Covid aí foi mais energia para ele, né? É lógico, ele ficou um tempo calado, com isso, muitas situações aconteceram. A imprensa, inclusive, expulsou o ministro da Economia, Paulo Guedes, depois viram que não tinha nada a ver, mas desta vez ele estava lá no estado de Sergipe, inaugurando uma termoelétrica. E o interessante, hein? Essa termoelétrica vai utilizar 100% de gás importado, ou seja, menores custos de insumo para as indústrias da região. E esse foi o bate-volta dessa semana, sempre com a participação de Marcos Omati e Cornélio Diniz. E agora é a hora do segmento Highlights do Omati. O valor de mercado da Apple ultrapassou 2 trilhões de dólares pela primeira vez essa semana, consolidando seu status de maior empresa do mundo. As ações da companhia vão passar por uma divisão, também chamada de split, de 4-1 nas próximas semanas. Ações estas que subiram mais de 50% em 2020. A Apple não foi a primeira empresa a romper a marca de avaliação de 2 trilhões de dólares, não. Essa honra vai para o conglomerado petrolífero Saudi Aramco. A Apple provavelmente também não será a última a chegar a esse patamar. A Amazon e a Microsoft estão sentadas em avaliações em torno de 1 trilhão e 600 milhões de dólares. Nada mal, né? Nota, foram precisos 42 anos para a Apple atingir 1 trilhão de dólares, mas apenas 2 anos para a empresa ser avaliada em 2 trilhões. As reservas de ouro da Venezuela caíram 7 toneladas no primeiro semestre do ano para atingir apenas 98 toneladas, seu nível mais baixo em 50 anos, segundo dados publicados na segunda-feira pelo Banco Central do país. A queda ocorre quando a Venezuela, cuja principal indústria petrolífera está sob sanções aqui dos Estados Unidos, vende seu ouro no exterior para obter moeda estrangeira em meio à maior crise econômica de sua história. O Banco Central manteve reservas acima de 350 toneladas até 2015, quando o governo, cada vez mais sem dinheiro, começou a usar o ouro como garantia para empréstimos no exterior. A pandemia afetou proprietários, compradores e construtores de bens imóveis de maneiras diferentes aqui nos Estados Unidos. Os construtores estão em festa. Por quê? Porque há uma grande demanda por casas e a oferta não está acompanhando essa demanda. É que os juros fixos para 30 anos chegaram ao patamar mais baixo da história, 2,88% em agosto. E isso incentiva as pessoas a comprarem propriedades. Muita gente também está refinanciando suas hipotecas, reduzindo os juros de suas dívidas, às vezes de 6% ou até 7% ao ano, para menos de 3% ao ano. Já os proprietários não estão lá muito satisfeitos, não. O problema é que, com a alta taxa de desemprego, ainda em 2 dígitos, muitos donos de casas e apartamentos não estão conseguindo pagar suas hipotecas em dia. A taxa de delinquência foi a maior da história no segundo trimestre desse ano, com um aumento de mais de 8%.
Quem aluga também está com dificuldade de pagar seus aluguéis. Enfim, bom para uns, ruim para outros. E por falar nisso, duas das maiores redes de lojas dos Estados Unidos, a Target e a Walmart, continuam a despontar como sendo duas das principais estrelas da pandemia. Ambas anunciaram o maior aumento de vendas da história no trimestre passado. É como eu sempre falo, tem gente ganhando muito dinheiro com essa tal de Covid, não é mesmo? O ator Ryan Reynolds concordou em vender sua participação na Aviation American Gin para a gigante do setor de bebidas Diageo. O negócio girou em torno dos 610 milhões de dólares, 335 milhões no fechamento do negócio e mais 275 milhões divididos em 10 anos, baseado na performance da empresa. E para quem não se lembra, outro ator, o George Clooney, vendeu sua tequila Casa Amigos também para a Diageo por nada menos do que $1 bilhão em 2017. Tentando capitalizar nesse lucrativo segmento, os atores Dwayne Johnson, o The Rock, e a dupla que se tornou famosa devido ao seriado Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul, também lançaram marcas de bebidas alcoólicas recentemente. O álcool, assim como outras drogas, continua a gerar lucros impressionantes para quem sabe aproveitar. E estes foram os highlights do Omati. Ô Marcos, uma empresa ter um faturamento de 2 trilhões de dólares, se não estou enganado, é mais do que 90% do PIB de muitos países. Cornélio, e agora a sua dica da semana? Dessa vez, eu vou fazer igual ao nosso amigo Marcos Omati. Dica de entretenimento. A volta do futebol brasileiro. Lógico, protocolos de segurança, precaução, mas as noites do brasileiro agora estão mais recheadas. Os restaurantes fechados, cinemas fechados, falta de diversão e agora, quase todas as noites, a volta da paixão nacional. Vamos nos divertir. E também algumas intrigas com as competições nacionais do futebol brasileiro. Tá vendo, Marcos? Você está fazendo história. Toda a parte agora de entretenimento. E agora, Marcos Omati, a sua dica da semana. A minha dica de entretenimento dessa semana é o seriado Frayed, que eu não sei como vão traduzir no Brasil, mas que é algo assim como Desgastado. É um seriado da HBO, na verdade da HBO Max. São apenas 6 episódios de 30 minutos, ou seja, dá para ver tudo numa tarde chuvosa de domingo, aquele famoso binge watch. Conta a história de uma australiana que vive uma vida de milionária em Londres, na Inglaterra. Só que, no entanto, depois que o marido dela morre, Sam descobre que a família estava quebrada. Ela então decide voltar com a filha e o filho dela para a cidadezinha australiana de onde ela saiu quando ainda era muito jovem. Lá, Sam tem de confrontar seus fantasmas do passado e os motivos que a fizeram abandonar sua cidade natal. A criadora da série, Sarah Kendall, também interpreta a hilária Sammy. Então, essa é a minha dica para esta semana, o seriado Frayed da HBO. Isso para o Jay não dizer que eu só falo da Netflix. Acabou de falar o acionista da Netflix, hoje mascarando, colocando a HBO aí. Mas acontece o seguinte, Dr. Marcos Omati, hoje eu vou te pegar, assim como o Cornélio, que ele entrou agora na área de entretenimento, eu também vou dar minha dica de entretenimento hoje. E a minha dica de entretenimento é o seriado que vai estrear dia 1º de setembro na NBC, chamado Transplant. É um médico jovem com poderes assim paranormais, uma coisa interessante. Quem gosta de um seriado rápido, atuante, energético, bastante dinâmico, esse seriado não deixa nada a dever. Realmente, para vocês que já assistiram qualquer seriado de médico, enfermeiro, hospitais, esse é totalmente diferente. Tem cenas externas, cenas internas, tem cirurgias com brocas, com caneta. O homem realmente, o ator, que é o ator principal da série, faz realmente
é um MacGyver do ano 2020. Realmente vale a pena assistir. E isso é da NBC, não é da Netflix, do acionista majoritário Marcos Almaty. Marcos, você já imaginou se a Netflix resolve patrocinar o nosso programa? Vai pegar você como garoto propaganda. Onde é que eu assino, Jay? Onde é que eu assino? Chegamos ao final do nosso Opinion dessa semana, agradecendo mais uma vez a vocês, telespectadores, pela audiência, o nosso amigo Cornélio Diniz, o nosso economista, e também o nosso amigo e o nosso querido escritor e jornalista Marcos Almaty. Muito obrigado, viu, Marcos? Pessoal, obrigado, Jay, obrigado, Cornélio, como sempre. Pessoal, vamos assinar aí o canal, divulgar, dar um like, enviar para os seus amigos. A gente está fazendo isso aqui tudo com muito carinho, dá um trabalho danado para a gente. Eu sei que isso não passa para vocês, né, pelas imagens, mas a gente precisa muito desse apoio de vocês, não só dos comentários, que a gente agradece demais, e a gente está tentando realmente incorporar tudo que vocês estão sugerindo para a gente nesse programa, mas a gente precisa dessa divulgação de vocês, tá bom? Então, conto com essa divulgação de vocês. Até a semana que vem. Obrigado, Marcos Almaty. Até semana que vem. Só para informar que nós já chegamos a 21 países. Incorporamos essa semana Austrália e Japão, amigos de lá que gentilmente estão nos mandando notícias e observações e muitos elogios. Muito obrigado, um abraço grande, fique com Deus, até semana que vem.